Sejam todos muito bem-vindos à nossa live O Agro Não Para, Ações e Perspectivas, especialmente os nossos convidados, Norberto Ortigara, secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná, e a nossa querida presidente da Sociedade Rural Brasileira, Teca Vendramini. Muito obrigada por aceitar o convite e participar conosco nesta manhã do dia 3 de junho, para que a gente possa fazer aí uma conversa informal. Quero também agradecer a todos os internautas que nos acompanham nesse momento, agradecer a parceria do Grupo Maringá de Comunicação e a CBN, agradecer aos nossos associados, diretores, conselheiros, parceiros do agronegócio, produtores, extensionistas e todas as pessoas que nos acompanham. O objetivo aqui, nesta manhã, neste bate-papo informal, é exatamente trazer as informações que estão ligadas ao segmento do agronegócio de maneira clara, transparente e efetivamente por pessoas que comandam esse segmento e que representam setores estratégicos, como é o caso dos nossos convidados. Sejam todos muito bem-vindos, que a gente tenha um excelente bate-papo e, ao final, cada um de nós possamos sair daqui mais informados e mais fortalecidos para passar esse momento que vai passar com certeza. Obrigada. Então vamos conhecer os nossos convidados. Norberto Anacleto Ortigara é técnico agrícola e economista com especialização em economia rural e segurança alimentar. Foi servidor público da Secretaria da Agricultura e Abastecimento por 40 anos, onde construiu carreira, tendo ocupado as funções de pesquisador-gerente, coordenador, analista, diretor do DERAL, diretor-geral e secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná entre janeiro de 2011 a março de 2018, sendo reconduzido ao cargo a partir de janeiro de 2019, tendo assim o mais longevo da história. Também foi secretário municipal de Abastecimento de Curitiba por 5 anos e por mais de 25 anos especializou-se em relações do trabalho. É profundo conhecedor das finanças públicas do Estado do Paraná. A pecuarista Teca Cristina Vendramini, a Teca, repetindo, a pecuarista Tereza Cristina Vendramini, mais conhecida como Teca, é a atual presidente da Sociedade Rural Brasileira, primeira mulher a presidir a entidade em seus 100 anos de existência. Foi presidente do Núcleo Feminino do Agronegócio, um grupo formado por 25 mulheres, referência no agronegócio, produtoras rurais, empresárias e sucessoras, que se reúnem periodicamente para discutir e partilhar seus trabalhos. Paulista de Adamantina, graduada em Sociologia e Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política da USP, Universidade de São Paulo, também é conselheira do COSAG, na Fiesp, proprietária rural nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e como produtora se dedica ao ciclo completo utilizando as raças Tabapuã e Angus. Agradecemos as presenças dos ilustres convidados. Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de passar a palavra ao Norberto Ortigara, o secretário nosso de Agricultura do Estado do Paraná, para fazer uma saudação. Norberto. Bom dia, Sérgio Mendes. Bom dia, Maria Heraclésia, presidente da Rural de Maringá. Bom dia ao pessoal do Grupo Maringá de Comunicação. Bom dia, Teca. Saudar os participantes desse belo evento, parabenizar pela organização, dizer que estamos aqui discutindo o nosso presente, o nosso futuro, o que podemos fazer para sustentar esse movimento importante que é o agro brasileiro, mesmo no meio de uma pandemia. Então, eu fico feliz em ter essa oportunidade de, junto com o Teca, trocar ideias com quem interage conosco, aí conduzidos pela Maria e pelo Sérgio. Obrigado, secretário. Agora eu queria que a Teca Vendramini fizesse aí a saudação inicial desse nosso papo. Bom dia a todos os amigos. Eu quero agradecer o meu companheiro aí hoje, o Norberto, muito bacana estar aqui hoje, o secretário nosso aí da Agricultura do Paraná. A nossa CBN Brasil, sempre estou em alguma conversa
sempre junto com o Rural. Pode agradecer também a Sociedade Rural de Maringá, que está proporcionando essa oportunidade aí de eu participar como Sociedade Rural Brasileira, mas também de levando informação aí para todo mundo, sabe? Isso daí é muito importante. Eu acho que, né, o secretário falou muito bem, assim, que nesse momento de dificuldade, nesse momento transformador que nós estamos passando, que é da pandemia, e o que a gente tem que fazer é aproveitar realmente essa oportunidade da gente, de alguma maneira, sair disso aqui de uma maneira melhor. Mas eu quero também mandar um oi aí, um abraço, sabe, uma saudação para todas as sociedades rurais do estado do Paraná. A gente sabe o número de sociedades rurais é no Paraná. Eu não conheço pessoalmente a maioria. Ficar aqui um pedido meu de estar com vocês, de conhecer. Faz pouquíssimo tempo que eu estou na Sociedade Rural Brasileira, estou lá há 3 anos e honra de ter sido presidente. Eu quero com os pares, eu quero ouvir os meus pares, que eu acho que esse trabalho que nós fazemos de sociedades rurais, principalmente nesses momentos, é muito importante para o produtor rural. E, principalmente, eu quero já deixar uma semente aqui, se nós estivermos unidos, né? Eu acho que é isso. O meu pedido é de estar com vocês. E agradeço mais uma vez a Iraclésia, que a Iraclésia ela tem um trabalho dinâmico que proporciona, né, com as feiras, com o trabalho que ela faz na sociedade rural, uma das coisas que eu mais presto atenção, emprego para muita gente. Um abraço, minha amiga, vida longa aí para a Sociedade Rural de Maringá e que você continue trabalhando bastante. Obrigado aí. Obrigado, Teca Vendramini. Bom, eu queria, Norberto, te passar aqui uma responsabilidade para falar sobre o nosso tema, o agro não para, ações e perspectivas. Que você desse uma desenhada sobre a importância dessa atual situação, onde a economia está praticamente em todos os seus setores sofrendo muito com essa pandemia, e o agro tem se superado, como sempre, tem mostrado aí ações importantíssimas aí para produzir alimentos e não deixar faltar alimento para a turma aí, mantendo uma balança comercial extremamente forte. O Paraná é forte nisso. Queria que você desenhasse esse cenário que nós estamos vivendo através desse tema, o agro não para, ações e perspectivas. Vamos tentar, Sérgio. Começamos mal. Vocês sabem que em boa parte do Brasil, a largada da safra 19/20, ela careceu de água. Então, muita gente acabou perdendo o esforço, a iniciativa, mas nós caminhamos para a maior safra da história. Era para ser um ano absolutamente exuberante. Produtividades elevadas, produção de qualidade, preços na perspectiva relativamente bons. Aí começamos a colheita, os resultados bons vieram e veio a pandemia. Isso mexeu radicalmente com a vida. É certo que tivemos uma safra cheia de primavera-verão, a maior da história. O Brasil possivelmente ainda colha a maior safra da história, 6 milhões de toneladas a mais que o ano passado de grãos. Mas junto com a pandemia, ampliou-se um quadro de estiagem, de crise hídrica profunda, começando do Rio Grande para cima. Santa Catarina, Paraná e evoluindo para outras regiões. Isso fez a gente perder um bocado de produção. Aqui no Paraná, por exemplo, 167 mil toneladas de feijão na segunda safra, uma perda já identificada e divulgada de 1.600.000 toneladas de milho da segunda safra, mas podendo rumar para 2,4 milhões de toneladas. Nós que já tínhamos a perspectiva esse ano
de embarcar menos milho grão que o ano passado. Mas, como disse, a combinação da pandemia com a estiagem e com o desentendimento ou a falta de clareza política deram uma boa desorganizada no Brasil. O dólar se valorizou, o real, em decorrência, se desvalorizou bastante. Acho que a moeda que mais perdeu valor entre as moedas relevantes do mundo. E isso jogou alguns preços para cima e acelerou fantasticamente o processo de escoamento da produção. Nunca vi venda de soja tão rápida, tanto da safra colhida quanto da safra colher, quanto esse ano. Tivemos valorização importante das proteínas animais, especialmente suínos e frango, mas também uma procura intensa por carne bovina. Tanto é que nós tivemos os primeiros 5 meses, mas os primeiros 4 meses, com dados absolutamente conhecidos de todos, com um crescimento de volume, crescimento de valor nas exportações. Todos sabem que desgraça de um, oportunidades para outros. A China ainda se ressente da crise sanitária da peste suína africana, e ela está importando quase que um Brasil de carne suína, mas também ampliando as importações de outras carnes. Estamos também colhendo frutos de uma ação absolutamente importante da ministra Tereza Cristina durante 2019, começo de 2020, quando ela, num trabalho de bombeira e de negociadora, apaziguadora, e de vendedora, ela conseguiu estabelecer a abertura de novos mercados para o Brasil. Internamente, nós, todo mundo viveu isso e vive isso ainda, nós tivemos dificuldades, maiores e menores, ou menores, de acordo com o setor da atividade. O governo do Paraná não decretou nenhuma situação de calamidade, né? Apenas publicou medidas orientativas visando, acima de tudo, proteger as vidas. Entendendo, obviamente, que algumas atividades, por sua natureza, não podem parar. Não é uma questão, não é uma questão de escolha, é uma questão de entender. Quem trabalha com saúde pública, quem trabalha com produção, distribuição, preparação, entrega de alimentos essenciais à vida, não tem esse direito de parar. Zelando por um outro aspecto da vida, que é a manutenção da vida através do alimento. Tivemos crise no setor lácteo no começo, vai e volta. Primeiro, uma corrida aos mercados, valorização do leite UHT, sobra de leite, sobra de queijos, massa mole em pequenos e médios laticínios, conseguiu escoar, começa a faltar leite, sobe leite, desce leite, enfim, um quadro muito instável durante aí esses 70 e poucos dias que nós convivemos com essa pandemia. Trabalhamos intensamente para o restabelecimento da liquidez do setor nesse ano, tanto na esfera federal, com intensas negociações com o Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, Banco Central, BNDES e outros órgãos importantes. No âmbito interno, trabalhamos e definimos atitudes junto com a Fomento Paraná, que é um dos braços financeiros do Estado, e com o BRDE, braço financeiro junto com o Rio Grande e Santa Catarina, para minimamente fornecer liquidez ou restabelecer. Trabalhamos intensamente para a postergação do vencimento das parcelas de financiamento rurais, inclusive
aquelas com recursos equalizados. Enfim, nós tomamos atitudes para manter ativa a atividade essencial chamada agricultura, agroindústria, produção, processamento, distribuição de comida, dentro de uma profunda crise hídrica que afetou nossos custos, assim como o dólar afeta o nosso custo futuro. Estamos aí a, quem sabe, 12 dias da divulgação do Plano Safra 2020-2021. Pedimos à ministra e ao governo federal que antecipasse isso para sinalizar ao nosso setor capacidade de planejamento antecipado, compra espaçada de insumos, especialmente fertilizantes, que temos alta dependência do exterior, especialmente de fósforo e potássio, mas também dos agroquímicos. Temos a sinalização que no próximo dia 15 será divulgado, na expectativa de que tenhamos redução de custos de dinheiro, aumento de limites, melhoria substancial e aumento de recursos para o seguro rural, enfim, o conjunto de atitudes da política agrícola que podem impulsionar, e vamos mais à frente falar mais disso, a retomada consistente da nossa economia. Tivemos também estresse elevado no setor de hortifruti granjeiro, mas o governo do Paraná, pelos seus mecanismos que dispõe, foi o primeiro, por exemplo, a manter a compra da alimentação escolar, honrando os contratos que mantém com associações e cooperativas da agricultura familiar, com distribuição simultânea nas escolas, a cada 8 ou a cada 15 dias, depende do local. Isso manteve viva a produção no campo e socorreu 270 a 300 mil famílias de pessoas vulneráveis. O governo do Paraná lançou e está agora autorizando a entrega de 20 milhões de reais de gêneros da agricultura familiar para entrega às entidades que cuidam de vulneráveis, asilos, orfanatos, hospitais filantrópicos, hospitais públicos, casas-lar, casa de passagem, CRAS, CREAS, POP e outras formas de acolhimento e atendimento social, mantendo, portanto, viva a produção e socorrendo as famílias. O governo do Paraná, em complemento à atitude federal de entrega de renda a pessoas vulnerabilizadas pela Covid-19, também fez sua atitude e está entregando 1.008.000 cartões para compra exclusiva de comida nos equipamentos de venda, supermercados, hipermercados, mini-mercados, mercearia, etc. Enfim, nós tomamos todas as atitudes para manter em pleno funcionamento o agro, cuidando, zelando, ajudando, intervindo para que, por exemplo, os nossos frigoríficos tivessem um reforço total das normas de segurança, higiene, saúde das pessoas, transporte, higienização. E, felizmente, só tivemos um caso específico de ter que fechar uma planta frigorífica, diferentemente do Rio Grande do Sul, onde houve mais necessidade de fechamento, esperando, torcendo para que não tenhamos mais dificuldades. Enfim, esse é um panorama inicial, dizendo que nós continuamos agindo todos os dias, com nossas equipes, em parceria plena com o setor privado. Eu me relaciono diariamente com todas as lideranças, as principais lideranças dos setores do agro, procurando ser uma porta de entrada para pleitos no âmbito estadual, mas também o próprio governador Ratinho Júnior tem tido uma interlocução muito frequente com todos os agentes do agro. Enfim, era esse o panorama inicial, Sérgio, e fico à disposição. Obrigado, secretário. Bom dia, Teca. Nós convidamos agora para você fazer uso da palavra. O nosso fórum, ele fala sobre o agro não para, ações e perspectivas, e a gente gostaria que você passasse para os nossos internautas que nos acompanham o cenário, aquilo que foi trabalhado enquanto ações pela sociedade rural brasileira e quais são as perspectivas que você tem, juntamente com a sua diretoria e os seus pares, para que a gente, à medida que essa pandemia vai passando,
a gente possa sair do segmento, né, de tudo isso mais fortalecido. Então, com a palavra, por gentileza. Obrigada, Iraclésia. Olha, foi muito bom ouvir aí o nosso secretário. Obrigado, Norberto. Muita informação, conteúdo, sabe? Muito importante. Eu estou na Sociedade Rural Brasileira, eu sou presidente, fui eleita há 3 meses e pouco. E o que aconteceu? Depois de 1 mês que eu fui eleita, aconteceu a crise do coronavírus que chegou no Brasil numa intensidade grande. Então, o coronavírus e a minha presidência estão totalmente ligados. É como essa pessoa, essa presidente, ia encarar isso e assim, um aprendizado diário, né? Então, o Norberto, ele nos trouxe informações, sinceramente, assim, muito importantes do agronegócio. E aí, eu acho que depois de 1 mês, esse aprendizado que eu estou tendo diariamente, né, sinceramente, como eu falei, como lidar, né, com esse ano de 2020, né, essa safra que nós estamos tendo, que acho que vai passar de 240 milhões de toneladas, é o número que a gente tem, né, uma soja aí de produção de 120 a 125 milhões de toneladas. O Brasil, nós sabemos, segundo maior exportador mundial, né, maior, gosto de falar muito, quando a gente fala do agro, né, que nós estamos na maior fábrica de alimento do mundo, né, com 216 milhões de brasileiros que não tiveram nenhum problema. Nós estamos com um problema grande de saúde pública, nós estamos com mortes e essas dificuldades que todos os governos, os estados estão tendo que lidar, mas nós não ouvimos falar da falta de alimento, né? Isso acho que é muito importante. E o coronavírus, eu acho que ele nos trouxe, acho que a primeira colocação que eu quero fazer, que é a importância, né, da sanidade humana e animal, né? É uma coisa que a gente já sabia, mas isso daí escancarou, trouxe para a gente essa importância. A segunda coisa que a crise do coronavírus nos trouxe, é uma coisa que eu tenho pensado muito e aprendido, mais uma vez, é a segurança do alimento. Daqui para frente, como nós, produtores, como nós, Brasil, vamos ter que cuidar cada vez mais dessa segurança desse alimento, com as nossas exportações. E a importância, ligado a isso, da consistência dos sistemas de controle sanitário. Eu acho que isso foi uma coisa que escancarou no começo, e nós percebemos isso de chofre. E aí, o que eu comecei a viver, junto com o Norberto, aí, que tem uma visão ampla também, não só do Paraná como de Brasil, mas ele já falou um pouco. Houveram algumas crises iniciais, que foi a crise do setor sucroalcooleiro, né, do setor sucroenergético, que parou totalmente o consumo de etanol, ele caiu de 60% a 70%, né, de consumo. Um setor que tem mais de 9 milhões de hectares no Brasil, emprega milhares de pessoas e aquilo parou totalmente, né? Nós começamos a conviver com isso, tudo muito rápido, né? Eu falo que o que a gente está vivendo aqui, se você não tem a prática, você está tendo, eu falo que a gente está aprendendo a trocar o pneu do carro com ele andando, né? É isso praticamente que está acontecendo comigo. Junto com isso, houve uma preocupação, né? Eu que trabalho, que estou junto, represento os produtores rurais, nessa questão, né? Por exemplo, eu vou citar 2 ou 3 problemas, até que o Norberto já falou um pouco, mas no setor sucroalcooleiro, houve um problema, uma preocupação muito grande dos fornecedores de cana, os produtores. Como é que vai ficar para o produtor rural? É ele que está lá, né, na propriedade dele, trabalhando e precisa entregar esse produto. Outra coisa, né, que o Norberto já citou um pouco também, as frutas e verduras. Ali, né, nós temos cinturão verde ali em torno de São Paulo, assim, o consumo tão baixo. No primeiro momento, eu moro em São Paulo, fico muito aqui, né, no interior de São Paulo, a 600 quilômetros de São Paulo, mas a cidade de São Paulo, ela houve praticamente um lockdown, ela se fechou, as pessoas se fecharam dentro de casa, depois houve um movimento que as pessoas já foram saindo um pouco de casa, mas naquele primeiro momento parou o consumo. As pessoas se estocaram de alimento dentro de casa e o que elas pararam de comprar? A verdura do dia a dia, né? E o que é isso? É um produto perecível
que é muito difícil de estoque, e houve uma quebra muito grande, que a gente já sabe que vários produtores tiveram que jogar esse produto fora. Junto com isso, que eu acho que até não junto, foi até um pouco antes, problema das flores. Né? É uma coisa assim, até eu não me importo de falar o que eu vou falar agora, mas é um setor que a gente está acostumado a ter as flores, a viver com elas, mas você não olha muito para aquilo. E eu aprendi aqui, nesses 2 meses, quase 3 de coronavírus, o tamanho, o número que representa as pessoas que plantam flor no Brasil. É muito emprego. Na nossa região aqui do estado de São Paulo de Olambra, houve assim um caos. Como é que vai ser isso? Pararam todas as celebrações no Brasil. Ninguém mais comprava flor. Então, eu acho que outra coisa, o setor de leite, né, que é uma cadeia perecível, né, estava perdendo a produção deles também. Então, a gente vê que foram várias cadeias, né? Eu citei algumas, o meu colega o Norberto já tinha citado outras. Eu acho que houve esse primeiro problema. E eu aprendendo junto com isso. Então, a sociedade rural brasileira, uma das primeiras atitudes que eu tive como presidente foi de pedir, né? Eu mandei um ofício, uma carta para a presidência da República, para ministros e governadores de todos os estados, pedindo um pleno funcionamento das cadeias produtivas do Brasil. A gente percebeu que assim, o agro, a gente estava trabalhando, ele continua trabalhando. Realmente, o título hoje aqui da nossa conversa, o agro não para, é isso mesmo, sabe? Ele não para. Todo mundo estava produzindo, só que eu gosto de falar que essa produção que estava dentro da propriedade rural, ela tinha que chegar lá no saquinho do supermercado, lá na prateleira, ela tinha que ir. E foi o que a gente fez, né? Então, nós mandamos esse pedido de pleno funcionamento das cadeias produtivas a todas essas autoridades, pedindo que fosse preservada a estrutura de logística de estradas e ferrovias para livre trânsito dos produtos agrícolas. Né? Isso a gente fez no dia 22 de março. Em seguida, o MAPA também entrou com essa medida emergencial e é um aprendizado, gente. Lembra que isso daí estava sendo tudo... Acho que agora a gente está entendendo um pouco o que estava acontecendo. Mas eu, sinceramente, eu não tenho problema nenhum de falar a luta que foi para aprender isso daí. A luta que foi para você ver o que estava acontecendo. Tem uma outra coisa que eu gosto muito de falar, que é a leitura que a cidade grande, eu gosto muito de falar quando eu estou voltando para São Paulo, que eu estou voltando para a cidade grande, né? E eu fico muito aqui na roça, tenho orgulho, né, de ser produtora rural, a minha família é de produtor rural há mais de 80 anos. E a leitura da importância, do perigo e o que é o coronavírus, que a cidade grande tem, e dentro das propriedades rurais, ela tem uma diferença muito grande. E eu chegando aqui e conversando com os meus pares, conversando com a associação, os produtores que, graças a Deus, conversam muito comigo, eu sou a presidente que conversa com todo mundo, graças a Deus, eles me falavam isso, os nossos funcionários, eles não estão entendendo esse perigo realmente, porque dentro de uma fazenda, a gente não visualiza isso. Né, Norberto? A gente está dentro da cidade, mas quando você entra ali na roça, as pessoas não estão vendo. E aí, até eu quero dividir isso com o secretário, o Estado de São Paulo, o nosso secretário da Agricultura, ele formou um grupo de entidades, né, de representantes do setor, não são nem tantas entidades, são mais representantes do setor, e a gente começou a estudar isso. E o que o nosso secretário ele pediu agora, está fazendo 20 dias para cá, um mês, para essa reabertura, né, que o Estado de São Paulo vai ter, né, que já está começando a fazer essa reabertura gradual, o que essas empresas, o que nós poderíamos fazer para ajudar? Né, que é uma das coisas que eu mais gosto, como pessoa, como ser humano, como essa presidente, andar junto, trabalhar junto. E eu, na minha entidade, eu vendo essa deficiência do setor produtivo, a gente fez, né, eu falei que a minha contribuição para o Estado de São Paulo era fazer um folder, era fazer não só um folder, mas fazer esse trabalho de educação. E aí eu fiz, estamos fazendo algumas palestras, mas eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, é um folder
Vamos ver como é que eu consigo mostrar. Muito simples, sabe, secretário? Assim, falando de coisas mais simples ainda, que a cidade grande já sabe. Lavar as mãos, etc, etc. Eu não vou ler tudo isso aqui, que não precisa, mas esse é meu trabalho, assim, junto... Opa, pera, deixa eu segurar aqui, que isso aqui está tudo meio... Estou tentando ficar... Está caindo a conexão, mas estou tentando me manter aqui. Esse é um trabalho que a gente fez e continua fazendo, que eu acho que é um trabalho de educação. Agora, para terminar, para ir para o final da minha fala, eu já falei hoje da saúde e da defesa sanitária, e eu percebi muito, né, como eu disse, a importância da sanidade humana, né, e animal. E há uns 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de participar da OIE, né, a Organização Internacional de Saúde Animal, e lá eu me lembro que eu sou uma pessoa muito curiosa, eu comecei a ver um pouco o que a OIE fazia, e eu me lembro que em 2011, se eu não me engano, a OIE já tinha uma discussão lá dentro que me chamou muita atenção. Eu me lembrei isso agora, não, foi no início de 2000 que ela começou essa discussão, que é One Health, é uma saúde, que é a saúde, a sanidade humana, a defesa sanitária junto, os humanos e os ecossistemas, tudo uma coisa só. E hoje, como produtora rural, né, eu não vou nem falar, lógico, como presidente também da Sociedade Rural Brasileira, a gente está vendo tudo interligado, tudo, né? E existe um dado que eu aprendi, que 5 novas doenças aparecem anualmente e 3 são de origem animal. Então, assim, nós já tivemos, né, o ebola, os outros, sempre vindo de animais silvestres. O futuro do agro, né, que muita gente pensa, de novo no nosso tema, o agro não para, eu acho que esse futuro, secretário, vai ser a gente sair mais fortalecido disso daqui, mais preparados e mais seguros. Com o quê? Dentro das fazendas, com as nossas EPIs, como eu já disse, ensinando nossos produtores, os nossos trabalhadores, os nossos colaboradores que estão lá dentro, conversando com os produtores rurais para a gente se organizar cada vez mais, porque é óbvio que a partir disso, quando esse coronavírus amansar, né, o Brasil vai ser um dos países que mais vai ser cobrado nas exportações, que estão magníficas, né? O secretário já mostrou números sobre isso. Nós temos a sorte de ter a nossa ministra da Agricultura, que está abrindo cada vez mais, né, canais de exportações aí. Mas nós vamos ser cobrados, sim. E eu acho que nesse momento, além desse aprendizado que a gente está tendo, nós vamos ter que nos organizar mais para essa defesa sanitária, mais para esses protocolos serem cada vez mais cumpridos. E, assim, a última colocação que eu quero fazer, né? Como é que está o agronegócio, né? O agronegócio está pronto, gente. O agronegócio, ele mostrou para todo o Brasil que ele está cumprindo o seu papel, né? O seu papel de maior fábrica do mundo, sim, de homens e mulheres que estão aqui há séculos, né? E continuam prontos para isso aí. Todo mundo está dentro da sua propriedade, todo mundo está levantando e dormindo, trabalhando, e sem falar muito, né? Porque eu acho que é isso daí. Nós estamos pensando, estamos interagindo juntos, né? E eu acho que é isso aí. O caminho é esse. O secretário fez uma outra menção aqui, né, do momento político. E eu sou uma pessoa que acredita nisso, que a Sociedade Rural de Maringá está nos proporcionando hoje, é o diálogo, né? Eu sou essa pessoa que acredita nisso, na composição, eu acho que é ouvir os oponentes, e eu acho no equilíbrio. A minha última palavra que eu deixo aqui para os meus companheiros é essa: equilíbrio. Estarmos juntos, caminharmos juntos. Não acredito na polarização, eu acredito no entendimento. Muito obrigada, sinceramente, da oportunidade de estar conversando. Estou à disposição. Obrigada, gente. Obrigado, Teca. Eu vou voltar agora com o Norberto Ortigara. Norberto, o que é que mudou, hein, do que estava programado na secretaria, no governo, antes do acontecimento da pandemia, para esse momento que nós estamos mudando?
Teve alguma alteração drástica que vocês tiveram que virar o leme totalmente para o outro lado para poder tomar a calmaria novamente? E como é que você avalia, como é que o Paraná vai sair, como é que o agro do Paraná vai sair dessa pandemia? Bom, primeiro eu parabenizar a Teca por essa visão importante. Dizer de fato, Iraclésia, que nós que somos do ramo, né, a gente lida com coisas de bichos, né? E a gente sabe lidar com aftosa, com brucelose, com tuberculose, com influenza, etc, etc. Então, nós prezamos por biossegurança. Nós nunca vamos lá enxuriçar um agricultor para ele proteger o seu aviário, sua pocilga, né? Para não trazer visitantes, não é para gastar dinheiro, é para proteger o próprio negócio. Uma visão mais ampla de segurança, de não acesso de outras pragas que acometem ou podem acometer a nossa capacidade competitiva. E Sérgio, nesse miolo aí de confusão, Maria, nós tivemos que cumprir cronograma, nós tivemos que ir a campo, nós estamos aí coletando 9.700 amostras de sangue de boi e búfalo para fazer a nossa sorologia, para poder preparar o relatório para a missão técnica científica da OIE, agora em agosto, setembro, que poderá nos levar a um outro patamar, pelo entendimento da OIE, junto com Rondônia, junto com a Boca do Acre, parte do Mato Grosso e, quem sabe, o Rio Grande do Sul, a um outro patamar. Tivemos divergência, mas isso são coisas da vida, mas podem nos levar a um patamar de área livre, por exemplo, de uma enfermidade, febre aftosa, depois de 50 anos sem vacina. Bem lembrado pela Teca, a questão braba aí da crise do suco alcooleiro, especialmente etanol, derivado aí da briga política Arábia Saudita mais Rússia versus o mundo, e que derrubou a chance do shale gas americano e derrubou o pré-sal brasileiro, e, portanto, uma guinada importante para quem pôde mais açúcar, mas o açúcar valorizou de preço em maio e ele teve uma exportação importante. Sérgio, a gente teve que abandonar certas coisas, porque o ritmo que vínhamos era para ter um ano de 2020 exuberante, nas atitudes, né? No enfrentamento das coisas da infra-rural, na ampliação da assistência, no fomento, especialmente, de coisas importantes como olericultura, fruticultura, uma pegada mais firme na questão de manejo de praga, doença, boas práticas de aplicação, enfim, coisas mais consistentes que possam ajudar a reduzir custo da nossa agricultura, torná-la mais competitiva, fazer sobrar mais no bolso do agricultor. A gente deu uma paradinha também porque as receitas caíram muito, né? Nós tivemos uma redução importantíssima, por exemplo, na arrecadação de ICMS. Aqui no Paraná, a gente perdeu 1 bilhão e 200 milhões comparativamente ao ano passado, nos 5 primeiros meses de arrecadação de ICMS, que é a fonte primária que abastece, e tivemos que destinar mais recursos para a saúde, para o combate à enfermidade, ou a atenção às pessoas em decorrência da pandemia. Mas no dia a dia, a gente, obviamente, respeitou todos os protocolos importantes. Nós tivemos que aprender a trabalhar de casa, quem tinha essa necessidade, pessoas mais idosas ou com alguma comorbidade, mas mantivemos, e eu particularmente vim todos os dias, estou todos os dias, desde antes das 7 da manhã até de noite no meu local de trabalho, tentando minimamente manter acesa essa possibilidade de atenção, de cuidado, de entendimento, de ajuste, sintonia fina de ajuste do entendimento da saúde pública paranaense, a quem delegamos o poder maior de dizer o que pode e o que não pode, porque se trata de uma questão de doença, e nós conhecemos isso no mundo animal, e a nossa experiência no mundo animal é importante para a gente ajudar a conduzir essa questão da pandemia para humanos. Enfim, nós estamos trabalhando forte, nós fizemos o Porto funcionar como nunca, recorde em março, recorde em abril, recorde em maio, né? Nunca embarcamos tanta soja quanto nesse ano, e, portanto, funcionando com todos os cuidados
lá no porto, com todos os cuidados das nossas agroindústrias. E preparando, aproveitando a oportunidade para manter o dia a dia funcionando, mas também com várias frentes aqui discutindo a nossa retomada. Divirjo só na forma de falar a coisa que a Teca disse, né? O mundo vai nos cobrar? Sim, mas nós queremos ser fortes, nós queremos nos posicionar melhor, porque essa é a nossa vocação primária do Brasil, principal, né? Nós não somos bons em outras coisas, lamentavelmente, e nós somos bons no agro e vamos ficar melhores e maiores. E, portanto, um bom posicionamento na retomada, sair cantando pneu, uma retomada firme. Então, nós estamos assim com duas frentes importantes de trabalho na área econômica no Paraná, ouvindo o setor privado e tentando construir um ambiente, ou escolhendo alternativas que possam mais rapidamente empregar pessoas. Lamentavelmente, a taxa de desemprego, que já era elevada, aumentou. Lamentavelmente, quem vivia na informalidade perdeu o substrato, perdeu o chão, perdeu o piso, está sem renda. E é importante que a gente faça, de alguma forma, acolhimento dessas pessoas agora, mas depois, na retomada, oportunizando alguma forma de ganha-pão. Então, a gente está construindo cenários importantes com as nossas possibilidades financeiras, com a expectativa do Plano Safra, com a expectativa de uma guinada e retomada do papel elementar primário do BNDES, financiando as atividades econômicas, enfim, a retomada da produção, a retomada dos fluxos normais dentro da economia, né? Suprimento, produção, processamento, distribuição, consumo. Enfim, nós estamos na expectativa, Sérgio, de que, continuando trabalhando normalmente, né? Fazendo as coisas com restrições, aprendendo, quem sabe, o jeito futuro de trabalhar com mais gente remotamente, mais gente em casa, contribuindo com menores custos para a sociedade, mas pensando, obviamente, na nossa retomada da economia, com segurança, com todos os cuidados, né? Porque o Paraná ainda não atingiu o ápice da crise sanitária. Estamos, nesses últimos dias, crescendo muito em números de casos, embora sejamos o menor estado, o menor número de infectados por milhão de habitantes, por 100 mil habitantes do Brasil, mas estamos cuidando assim, de todo jeito para que as pessoas doentes sejam bem tratadas, aumentando os exames, aumentando os cuidados, de um lado e de outro, pensando assim na alimentação das pessoas e já com o olhar lá, quem sabe, agosto, né, retomando mais forte, porque o nosso calendário é um calendário inexorável, né? O calendário segue, a gente não pode botar uma alavanca e parar a roda do mundo, e nós temos o clima que nos restabelecendo a umidade pode nos favorecer, como fez agora, para a gente continuar a semeadura da safra de inverno, para a gente ainda salvar parte do milho, mas quem sabe assim, entrando na primavera com um ambiente muito melhor para fazer uma grandiosa produção de grãos, de fibras e de proteínas a partir do ano agrícola 2021. Obrigado, secretário. Aproveitando, Norberto, nós recebemos aqui uma pergunta por internauta, Solange, que ela diz o seguinte, isso serve até para vocês dois, essa pergunta. Um jornal adiantou, tá, entre aspas aqui, os juros do Plano Safra 2020-21, e que, se for verdade, o que está mostrado lá, a queda dos juros é insignificante perante o que já foi pedido pelas entidades sindicais e demais entidades. A gente sabe que aqui no Paraná teve uma força conjunta, né, Iraclésia, com as entidades para sugerir para a CNA e a CNA entregar ao Ministério da Agricultura o que seria ideal para o Plano Safra que vai ser anunciado. Está sabendo alguma coisa desse juros? Se ele é insignificante mesmo, Norberto e Teca? Olha, não tenho... Já vai, Teca, bem brevemente. Como sempre fazemos, ainda antes da pandemia, nós fizemos as contribuições FAEP, FETAEP, Rurais, o CEPAR e outros, né? Entregamos ao nosso conjunto de contribuições de pleitos de ajustes à política agrícola.
e de lá para cá tenho conversado com Brasília, né? O ambiente econômico, ele é absolutamente favorável a isso, que ocorra uma redução consistente de custo de dinheiro. É absolutamente favorável e acho que estrategicamente deveria acontecer. Selic baixa e rumando para 2 e pouquinho, né? Inflação sob controle, deflação no mês passado, maio possivelmente com deflação de novo. Então, inflação comportada, Selic, taxa básica de juros da economia comportada, e, portanto, seria inteligente a gente ser agressivo na política, não só do financiamento, né, que é esse dinheiro que vem a custo controlado, lá que o Tesouro Nacional paga uma parte do custo, ele atinge uma parte dos agricultores. No centro-oeste brasileiro é muito mais a relação com tradings, com supridores de insumos, mas também é importante. Então, seria desejável isso, junto com, do meu ponto de vista, que vai ser o pilar do futuro, uma agressividade maior na questão do seguro rural. No futuro, o seguro será o carro-chefe da nossa política agrícola no tocante a cultivo. O crédito rural é importante, mas será sempre importante, mas menor, porque a proteção é importante. Então, a gente pediu lá 1,5 bi. O governo acabou reduzindo 1 bi, que era desse ano, para 900 e pouco, na subvenção ao prêmio, mas nós pedimos lá 1 bi e pouco como uma política agressiva. Não tenho muitos sinais claros de Brasília de como é que vai ser. É bem provável que não seja tão agressiva como desejávamos, ou como seria prudente, necessário e desejável termos uma agressão um pouco maior da política agrícola, não só pela taxa de juros, mas pela visão estratégica de fornecer crédito maior, de restabelecer um bom fluxo de liquidez para o setor. Esse ano as empresas foram pegas de calça curta, porque todo mundo quis vender rapidinho, porque o dólar subiu, o real desvalorizou e acabou comendo o capital de giro de muita gente, né? E tem alguns que ficaram aí no sufoco. Então, restabelecer isso de tal forma que tenhamos, assim, uma largada boa da safra 2021, se possível já planejando agora nos próximos 15 dias, 20 dias, né, a aquisição, porque não pode ter uma corrida para comprar adubo, para comprar os insumos todos, que o preço acaba subindo, né, que já vem caro por causa do dólar. Então, nós teríamos que ter, de fato, uma política agrícola, especialmente no tocante a tamanho do dinheiro, custo do dinheiro e proteção dos cultivos na forma de seguro bastante agressivos. Você quer falar alguma coisa? Olha, o secretário assim, foi ótimo, assim, sinceramente, um aprendizado ouvir o secretário, muito bom. O que eu tenho para falar é que essa discussão, né, a gente não tem uma bola de cristal para falar isso realmente vai ser o que foi falado ou não. A gente acredita e espera que não. Ontem houve mais uma reunião, né, que eu participei, até eu dei uma risada quando veio a pergunta, que eu falei, nossa, eu estava falando disso ontem. Ontem teve uma reunião na CNA que estava o Rodrigo Maia, a nossa ministra Tereza Cristina, todas as entidades, e mais uma vez isso foi discutido. E, se eu não me engano, há 15, 20 dias atrás, teve uma outra reunião, tudo virtual, que a gente, né, o que está acontecendo, a convite da nossa ministra Tereza Cristina, e quem que estava? Né? O presidente do Banco Central. Então, foi tudo isso, essa ladainha que seria, né, essas taxas de juros que para o produtor rural elas estão completamente exorbitantes nesse momento, né? A importância dos pequenos e médios produtores rurais nesse contexto, né? Os grandes ainda, eles têm alguma outra maneira, né, de se blindar nisso aí, mas o pequeno e médio produtor que pega esse dinheiro nos bancos aí, eles estão com uma dificuldade muito grande com essas taxas que estão muito grandes, que estão altíssimas, né? E ontem tudo isso foi falado mais uma vez, foi pedido mais uma vez ajuda agora, um olhar, né, do Rodrigo Maia e das outras pessoas que pudessem compor. Então, eu não tenho essa certeza absoluta do que vai acontecer, mas o que eu estou vendo e vivenciando é que existe sim um empenho muito grande, principalmente da nossa ministra, de que isso seja de alguma maneira, refeito
e que seja uma coisa boa para o produtor. E o Norberto falou uma coisa muito importante, que é esse momento que nós estamos passando. Né, esse momento do coronavírus, a gente citou aqui algumas cadeias aí que tiveram problema. Vamos falar das flores, frutas e verduras, mesmo etanol, né, que está com esse problema. É óbvio que esse produtor, né, que está produzindo alguma dessas coisas, que seja cana, flor, frutas e verduras ou outras coisas, ele está precisando de um juros adequado para a situação. Então, assim, eu não falei grande coisa, mas eu sei que o governo está batalhando nisso e a gente aguarda e espera que seja atendido. Acho que é isso aí. Bom, obrigada. Eu acho que vocês foram assim... quer complementar, Ortigara? Só um segundinho. O governo do Paraná, que não emite dinheiro, não emite dívida, título da dívida, tem uma certa capacidade de buscar recurso de empréstimo, ele decidiu, através de uma lei, que ele vai bancar uma parte do custo do dinheiro para algumas atividades. Vamos lá. Os hortos e granjeiros, de forma geral, olerícolas, frutas, flores, peixe, irrigação, leite, enfim, erva mate, café, enfim, algumas atividades para agricultores do Pronaf, por exemplo. Se ficar nos 4%, o agricultor vai acabar pagando 1%, 1,5% no máximo de financiamento. Então, assim, nós queremos ser agressivos nessa política de retomada com fundos que nós temos aqui para bancar. Eu não tenho o principal, eu posso intervir no acessório, que é pagar uma parte do custo do dinheiro. Então, mesmo não tendo a capacidade de emitir títulos, de buscar, de emitir moeda, lá, fazer a maquininha rodar na casa da moeda, né? A gente está propenso aqui, com decisão política do governo, que virou uma lei, inclusive, que para algumas cadeias importantes a gente quer bancar uma parte do custo do dinheiro, pensando estrategicamente em fortalecer a pequena cooperativa, a associação, os propósitos específicos de grupos específicos de agricultores, inclusive a geração de bezerros, de mais aí 500 mil bezerros, viu, Maria? Bom, pode falar, Teca. Nossa, só uma saudação aí para o nosso secretário. Que espetáculo, sinceramente, escutar o Paraná, sabe? Assim, eu tenho duas assim, sensações com o Paraná. Quando eu saio do estado de São Paulo, não falando mal do meu estado de São Paulo, mas vou chegando no Paraná. Algumas vezes eu fui, né, nas feiras da Sociedade Rural de Maringá, e eu sempre chego em Maringá e falo, vou de carro, né, porque eu estou aqui em Adamantina e vou dirigindo até lá, e eu falo, Iraclésia, como é um espetáculo entrar nesse estado do Paraná. Sabe, assim, não é da boca para fora. Eu gostaria de ter um tempo, de ficar um pouco aí, sabe, andando nesse Paraná, vendo. E hoje eu vi, né, o secretário aí falando até dessa atitude, sei lá, eu acho que no meio disso tudo que a gente está vivendo é ver um estado forte, um estado que produz. Acho que a gente tem, né? Eu não estou aqui só para ficar elogiando o Paraná, mas são coisas que chamam a atenção, essas cooperativas fortes que tem aí, o trabalho, é um exemplo assim, para o resto do Brasil. Obrigado aí, secretário, me deu um estímulo aí no dia de hoje. Teca, aproveita aí as sugestões do secretário de Estado do Paraná e leva aí para os nossos secretários de Estado Brasil afora, né? Aproveitando que vocês falaram da questão de incentivos, de acompanhamento a todas as ações do agro, Teca, a gente está aí acompanhando muitas meninas, né, muitas mulheres que estão ligadas ao segmento agro. Então, eu queria que você, de maneira rápida, tanto você quanto o Ortigara falaram da questão da retomada, da importância da iniciativa privada, da importância das ações de governo. Mas eu queria que você até já fez uma pequena abordagem, mas você só reforçasse a importância das instituições, porque de segmento, né, do agronegócio, aí você falou bastante do setor sucroenergético, e aí eu queria dar um abraço e agradecer pela presença ao Miguel Tranin, que também faz parte da Frente Parlamentar da Agricultura, acompanha lá, deixou um abraço para você. A importância das instituições de representação de classe, que você faz parte, sociedade rural,
E também a gente passa a viver, a partir de então, um momento mais colaborativo. Então, eu entendo que todas as pessoas precisam rever suas ações, suas atitudes, para a gente passar por tudo isso, sair fortalecido e seguir em frente cada vez melhor. Então, eu acho que nós, mulheres, temos essa força para se somar junto aos nossos parceiros. Então, eu queria que, de maneira rápida, você fizesse aí uma fala sobre isso. Olha, falar, né, das associações, eu estou, como eu disse, na Sociedade Rural Brasileira há 3 anos como diretora de pecuária e agora há 3 meses e pouco, vai fazer 4 como presidente, né, eleita. E assim, você estava falando, né, e eu falei sim das sociedades rurais, das entidades que são os meus pares, os nossos pares, né, que estão aí, mas eu me lembrei, Iraclésia, de uma oportunidade que eu tive há uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco, como diretora de pecuária. Eu faço parte E eu fiz uma viagem na Argentina, eu desci em Buenos Aires, e uma pessoa de uma sociedade rural, das sociedades rurais, né, da Argentina, me levou até Curuzu-Coachá, são 600 quilômetros, e eu me dei conta, até por uma ignorância minha nesse quesito, da imensidão de sociedades rurais que a Argentina tem. E como essas sociedades rurais estaram todos os governos unidas, lutando pelo produtor rural. Eu me lembro que eu voltei da Argentina com uma emoção muito grande de ver tudo aquilo, de ter aprendido aquilo. E eu lembro que eu cheguei aqui no Brasil, uma das primeiras coisas que eu fiz, até eu liguei para a Iraclésia e para outras pessoas que eu conheço, é para saber das sociedades rurais que nós temos nesse Brasilzão nosso aí, né? Então, assim, eu acho que falar dessas entidades, das cooperativas, né, de todo mundo que representa né, o produtor rural, a gente junto pensar em novas possibilidades. Eu acho que, de novo, nesse momento do coronavírus, que a gente está tendo que ter novas possibilidades, que nos reinventarmos, de acharmos caminhos, né? Eu acho que é pensar sempre juntos em novas possibilidades, pensando sempre no que a gente pensa, defender o emprego, né? Eu já falei aqui hoje a importância do emprego, a gente defender e estar junto, sabe, ser parceiro, que o produtor continue com a sua capacidade produtiva sempre, e o desenvolvimento, né? O nosso secretário aqui hoje, Norberto, falou muito das divisas, né, que o Paraná tem, que o nosso Brasil tem, isso. E assim, a última palavra, né, que eu tenho em relação a nós estarmos juntos, nós estarmos em sociedade, nós estarmos organizados, é o seguinte: eu quero estar envolvida com o futuro, sabe? Eu falo isso, eu penso muito no futuro, sabe? E espero que nós estejamos juntos. Acho que é isso aí. Bom, nosso tempo está curto, mas eu vou pedir fazer uma pergunta para os dois que sejam bem rápidos mesmo. É a grande chance que o Brasil tem de se tornar protagonista em alimentar o mundo, ser o grande fomentador de alimentos do mundo, já que nós tivemos números e estamos contabilizando números extraordinários nas exportações e na produção de alimentos no nosso estado e também no Brasil? Norberto. A resposta é afirmativa. Se nós quisermos ser bons em alguma coisa, é o agro. Nos próximos 2 décadas, nós vamos acrescer uma China de bocas para comer no mundo. E se aumentar $1 por mês do cidadão indiano, é mais que é a maior hoje população do mundo, é mais uma grande chance da gente fortalecer. Não precisa derrubar uma árvore no Brasil. Não precisa fazer nada. É só ser racional no uso, porque o nosso crescimento ele é vertical. Deve ser. E cada vez mais, Sérgio, processando. Me dá pena mandar. Claro que eu defendo. Tirar o agricultor da mão da indústria sempre, né? A única via. Mas me dá pena mandar tanto milho quanto ano passado, valendo nada. Muito pouco para o exterior. Baixo valor agregado.
Então, quanto mais pudermos processar, entendendo a geopolítica, entendendo a necessidade também do movimento do principal parceiro comercial do Brasil, do Paraná, que é a China, entendendo isso, todos são importantes, mas a gente deve processar cada vez mais e fazer de tudo para que a gente continue elevando a média de conhecimento, capacidade de compreensão, aplicação das novas tecnologias, melhor desempenho, melhor rentabilização a campo, mas expandindo a produção no Brasil. Coisas dos grãos, coisas das fibras, coisas da madeira, que é a fibra, coisas das proteínas animais, coisas das frutas, legumes e verduras, chance histórica da gente fortalecer. Vislumbro o peixe como uma perspectiva de uma nova cadeia importante para a presença na logística nossa no mundo. Vislumbro a cadeia láctea com necessidade de, nos próximos 5 anos, fazer de tudo para estar presente forte no mundo, com exportação de qualquer coisa, de leite em pó, manteiga, etc., etc., continuando o seu esforço de melhoria de desempenho, qualitativo, sanitário, enfim, é uma chance histórica e por isso, repito, Sérgio, sem antes agradecer, eu sei que o tempo está curtinho, aí a Rural de Maringá, a Rural do Paraná, a Rural do Ibarama, Paranavaí, Palotina, Pato Branco, Santa Antônio da Platina e tantas outras que fazem um trabalho importantíssimo de representação. Nós que temos o respeito total pelo G7, que é o grupo das grandes federações, mas descendo até para as representações, por exemplo, das cooperativas da agricultura familiar, temos o respeito e somos sempre ouvintes das suas necessidades, porque são eles, é o privado, é o setor privado que faz essa grande força do Paraná e do Brasil. Teca. Obrigada. Olha, eu estava ouvindo o secretário e eu concordo com ele, sim. Né? Nós somos, sim, esse país que vai continuar produzindo e está pronto, já falou aqui. E eu acredito que para a gente ser esse protagonista, que já somos, eu acredito que somos esse protagonista, nós já falamos aqui de ter protocolos bem definidos, né, da gente ter isso muito estruturado no futuro. Nós vamos ser muito cobrados, não só porque nós vamos ser, né, os grandes produtores mundiais, mas porque cada vez mais esses problemas de defesa sanitária vão estar no dia a dia. Eu acho que esse coronavírus ele abriu um precedente que o mundo, e nem o Brasil, ninguém sabia, que é essa preocupação com a defesa sanitária. 2 coisas de futuro que eu quero falar. Houve, em 2018, o MAPA ele fez umas auditorias no Brasil inteiro, e eu falo muito da defesa sanitária, que o meu estado, um estado mais rico, né, do Brasil, ele teve uma das piores notas de defesa sanitária do Brasil, sabe? Nós ficamos muito aquém. Então, a nossa preocupação, a minha como, né, presidente dessa entidade, representante do produtor rural, é que a gente se fortaleça nisso. Outra coisa, né, que o Norberto até falou agora, eu gostei muito, a gente não precisa derrubar nenhuma árvore. Eu vou pegar esse gancho do Norberto e falar da imagem do Brasil. Para esse futuro, essa imagem vai estar sempre atrelada, não só a cobrança de como a gente vai estar estruturado com protocolos e com defesa, mas sim da imagem. Nós tivemos agora, e eu vivi pessoalmente muito, porque eu trabalhei muito, a MP 910, que ela virou a PL 2633, que é a regularização fundiária do Brasil. E assim, eu agora, como presidente da Sociedade Rural Brasileira, eu montei um comitê, que é o Comitê da Amazônia, que ele tem as pessoas, alguns sócios da Rural que moram na Amazônia há 40 anos, são eles que estão nos representando. E o que isso? Eu tive essa oportunidade de trabalhar muito, né, na regularização fundiária, e o assim, a regularização agora ela vai virar um PL, e o que eu saí pensando e vendo? Como o produtor rural, como esse Brasil do agro ainda é mal visto aqui dentro, como a gente tem uma oposição muito forte contra isso daí. Então, não é novidade, mas foi uma lição assim que eu tive na carne, porque eu trabalhei muito, sofri, apanhei bastante aí, disso daí, da gente sempre tem o nós e o eles, e dessa vez foi a hora da gente apanhar bastante.
E para terminar, eu acho que mais do que ser, né, esse país que vai alimentar o mundo, esse país que tem esse poder desse agronegócio, eu acho que junto com essas coisas que o Norberto falou de futuro e eu também, eu acredito muito no momento de conciliação. Eu já falei isso aqui hoje, né? Eu acredito que a política tem que andar junto. Eu acredito que nós estamos, não só pelo momento do coronavírus, mas também um momento político que a oposição deveria estar mais unida. Eu acredito numa visão inclusiva, da gente estar junto, da gente poder conversar. Eu acredito em buscar convergência sempre. E acredito, principalmente, que hoje, né, a Sociedade Rural de Maringá nos proporcionou, deixando a gente falar aí para todo esse Paraná e para esse Brasil, e espero que a gente tenha isso fora do agro também, que é espaço para o diálogo, sempre. Gente, muito obrigada, muito importante para mim estar com vocês hoje aqui, com o pessoal do Paraná. Nós é que agradecemos a Teca Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira, e também ao Norberto Ortigária, secretário da Agricultura do Estado do Paraná, com esse brilhantismo de palavras e opiniões e pensamentos que vocês passaram aqui para a gente que agradece. Em nome da Sociedade Rural de Maringá, dos nossos parceiros na realização desse evento, o Grupo Maringá de Comunicação e CBN, a gente agradece pela disponibilidade de vocês, nós agradecemos a todos aqueles que nos acompanham. Queria destacar aqui a presença da Simone Bianco, que é presidente da Associação Brasileira do Devon, que está nos assistindo, a Edita Rafael, lá no Mato Grosso do Sul, a nossa diretoria, e daí eu falo na pessoa do Henrique Pinto, que é o meu vice-presidente, e a Cecília Falavinha também, que é minha vice-presidente, o Wilson Filho, que é presidente do Conselho, e o Grupo Maringá de Comunicação e CBN, na pessoa do Alexandre Barros. Eu pediria para que as pessoas que estão no chat aí nos acompanhando, que tenham perguntas, a gente não conseguiu passar todas, tanto para a Teca quanto para o Ortigária, eu vi que tem algumas perguntas ligadas ao setor do leite. Queria deixar no radar, Ortigária, como Sociedade Rural de Maringá, eu fiz um adiamento de Expo Engar para outubro e a gente monitora isso dia a dia. Então, as feiras agropecuárias, não de Maringá, mas do Paraná como todo, que é aquele espaço e momento que o produtor rural leva os seus produtos para dar visibilidade e para mostrar aquilo que eles aplicam de tecnologias e de alternativas no campo, né, o grande trabalho da extensão rural, daqueles que investem em agricultura e pecuária de qualidade, as alternativas para os pequenos produtores. Tudo isso são coisas importantes e que a presença de Estado é relevante. Teca Vendramini também, que nos acompanha sempre em todas as ações. Então, todas as perguntas que estiverem lá, nós faremos um resumo disso, encaminharemos para vocês, para, através de assessorias, vocês poderem estar retornando, né, porque as pessoas precisam de respostas, e elas precisam de respostas das pessoas que tomam decisões e que são responsáveis por isso. Então, em nome de todos, eu agradeço muito, muito a presença de vocês. A gente tem continuidade das nossas ações e esperamos contar sempre com o apoio de vocês. Muito obrigada. O Agro Não Para, Ações e Perspectivas, uma realização da Sociedade Rural de Maringá, Grupo Maringá de Comunicação e Eventos, com a CBN e com o apoio da Candiani Eventos, volta no próximo. Convidados Luiz Lourenço, presidente da Cocamar, presidente do Conselho de Administração da Cocamar, e também com Wellington Ferreira, presidente do Sicredi União Paraná São Paulo. Esperamos vocês. Até lá.